Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um podcast, a mais um tempo de discipulado da Igreja Teu Reino. Hoje, um tema muito especial, lidando com a fé, lidando com fé, com a ansiedade e o estresse. Hoje, do meu lado aqui, pastora Sayonara, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Tudo bem, pessoal? E a nossa irmã Deisy, seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, pastor. A paz do Senhor, gente. A Deisy foi uma convidada especial para esse podcast, né? Que é a nossa psicóloga aqui da igreja. Ela entende sobre o assunto, né? E vai estar trazendo aqui para nós. Tempos difíceis, né, gente? Tempos onde todos os dias a gente tem que lidar com o estresse, com a ansiedade, né? Fala que é a doença do século, é a doença aí que mais está atingindo as pessoas, e tratamentos, várias formas de tratamentos, várias formas de lidar, né? Esse pessoal fala que todo mundo deveria ter um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, né? Então, assim, então fica tudo nesse balaio. Nós vamos entender um pouquinho hoje sobre como a gente vai lidar com estresse, como que a gente vai lidar com ansiedade. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por estresse da vida, né? Então aí nós vamos falar um pouquinho com você, meus irmãos, e entenda isso, né? Se qualquer dúvida que você tiver, nossas portas estão abertas, né? Nos chame aqui na igreja para conversar, né? Marque uma consulta com a psicóloga Deisles, né? Então assim, e aí a gente vai assim trabalhando segundo a graça do nosso Senhor. Vamos lá. Começar aqui a partir do princípio fisiológico, né? O que é o estresse e o que é a ansiedade? Pode falar aí. Então, né? O estresse, ele vai ser algo mais momentâneo mesmo, né? É o que a pessoa está vivendo ali, a situação do momento que vai desencadear, né? Reações físicas, químicas, né? Emocionais. Essas reações químicas seriam o quê? Quando você passa por uma situação estressante, né? E isso pode ser qualquer coisa. O seu corpo ele vai liberar hormônios, né? Dentro desses hormônios está o cortisol, que é o hormônio, né, que a gente chama do hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse ele vai desencadear, pode ser reações físicas, né? Como tremer, né? Coração disparar, né? Aí a parte emocional, né? Já é mais irritabilidade, pode ser tristeza também, né? Mas uma coisa que a gente precisa focar bastante é que é algo mais do momento. O estresse, ele vai crescendo assim, tipo, ele vai aumentando, ou pode ser um negócio, tipo, eu tô no trânsito, eu bati o carro, tô estresse, né? Eu levei o meu limite ali. Ou ele vai acumulando e uma hora estoura. Então, nessa questão aí que você tá falando do trânsito, né? O nível de cortisol, por ser uma situação extremamente um acidente, alguma coisa, né? Assim. É uma situação extremamente estressora, o nível de cortisol ele vai ser liberado de uma vez só. Isso é ruim. Né? Então, assim, é lógico que você pode, durante o dia, né, ir aumentando o seu nível de cortisol, né? E liberando aos poucos. Mas diante de uma situação extremamente estressora, ele pode ser disparado de uma só vez, né? E aí é pior porque é mais difícil de lidar, né? E normalmente... Ai, Sayonara. Eita, Glória. Molhei sua Bíblia aí. Ai, vai, aí, isso acontece, a gente falando irmão. sobre estresse, é estresse, ó. Obrigado, 12, também encheu 12 aqui, ó. A gente é bem didático, assim, na prática, não vamos entendeu? cortar. Eu não vou cortar. Esse pano aqui... Ele ficou um pouco ansioso. Não vou cortar, não. Secou muito bem, não, né? Tá bom. Mas você acha que secou? Não, secou, não? Vai, passa aí. Não tem nada aqui. Tá bom. Essa sua camisa aí, Douglas. Mentira. Tô brincando. Continuem. Vai tentando. Eu vou limpando por aqui. Normalmente o ápice do estresse chega ó que você chega em casa, né? Aí você tem um problema no filho. Aí você acaba de estourar tudo, aquele negócio que vai acumulando ali, né? Eu ia falar sobre isso, às vezes era Deus falando pra não falar. Aí, tá vendo? Tá vendo? Mas ela vai acumulando assim também, e pode chegar um momento que você vai estourar. Sim, porque aí ele liberou, né, durante todo o dia, por exemplo, né? E aí tem nesses picos também, né? Que o hormônio pode ser liberado de uma vez só, né? É a mesma coisa da dopamina que eu tava explicando antes pra vocês, só que a gente pode, né, falar sobre isso depois. Mas é o mesmo princípio. Sim. Aí, vocês querem continuar sobre esse assunto? Pode partir pra ansiedade. Pode falar. Então, já a ansiedade, ela tem mais a ver com algo futuro,
né? Então, a ansiedade, é muito importante destacar isso, porque hoje em dia, quando fala de ansiedade, as pessoas já pensam, tem um problema, tem um transtorno, é patológico. E não, a ansiedade ela é algo normal do ser humano, que inclusive ela é útil em certo nível, né? Para poder, é um instinto mesmo, né? De sobrevivência e tal. Então, a ansiedade, ela é um sinal, né? De que algo, né, tá errado, né? Uma ameaça, um perigo tá ali. E só que isso pode ser tanto algo real quanto algo imaginário, Imaginário. né? Porque não necessariamente você tá numa sensação ali de perigo e realmente existe um perigo iminente, né? Aham. Para acontecer e tal. É um perigo, às vezes, para sua vida ali diretamente, né? No sentido de, tem alguém que tá prestes a entrar na minha casa, ou coisa nesse sentido. A minha Não. esposa tá me traindo, meu namorado fica ali viajando, né, nessa coisa Sim, assim. pode ser também, tipo, em relação a questões sociais, por exemplo. Nós, né, como seres humanos e tal, pra gente se sentir, né, que a gente vai sobreviver, a gente precisa estar em sociedade. Então, quando a gente passa por uma situação de que a gente pensa que a gente vai poder ser criticado, por Sim, exemplo, numa apresentação de trabalho, sim. né? Pode ser que eu vou receber uma crítica dos meus colegas, do meu professor e tal, eu vou ser reprovado. E isso é uma sensação de perigo, porque eu não vou ser aceito pelo grupo, ou eu não vou ser aceito, né, não vou tirar uma nota boa naquele trabalho. Logo, isso pode acarretar em consequências para mim. Uhum. Então, isso entra também nesse alarme, né, de perigo e tal. Todo teste que você vai passar no futuro, né? Tipo assim, olha, eu vou ter que tirar uma carteira, Sim, eu vou ter que pregar no culto, quando a gente tá sim. começando ali, né? Fica aquela. Até depois, né? Até depois, né? Mas eu falo que com o tempo a gente fica mais tranquilo, Sim. né? Mas não gera uma ansiedade também. Sim, totalmente. E assim, eu destaquei assim, que é importante a gente pensar que a ansiedade ela é algo, né, em certo nível normal, Uhum. porque hoje em dia as pessoas pensam que não podem se sentir ansiosas de maneira alguma, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela chega, né, na clínica e ela vai passar por uma situação que ela nunca passou na vida antes, né? É um trabalho, vai começar a trabalhar, ou vai entrar na faculdade, ou vai mudar, né, para um outro lugar, vai fazer uma viagem para um lugar diferente e tal. E ela se sente ansiosa por isso. Só que muitas Uhum. pessoas às vezes pensam que isso é um problema, que talvez ela, né, ela esteja com algo patológico por conta disso. E não, é uma situação diferente, situações diferentes tendem a gerar um pouco de medo na gente, né? Sim. Porque você nunca passou por aquela situação. Então, é importante destacar bastante isso, assim, esse ponto, né? É. E a gente estava meio que falando aqui antes, né? Eu falei assim, eu acho que eu sou ansioso por ter isso pra Sayonara, né? E acabou que talvez eu não seja ansioso, mas eu seja agitado. É diferente, né? Às vezes a pessoa ela é muito agitada, não consegue ficar parada. Tô falando do meu caso. Uhum. Eu não consigo ficar parado. Às vezes eu falo, vamos ficar em casa? Fazendo o quê? Eu já quase surto. Vou fazer o quê em casa? Não, vou ficar tranquilo. Você já tô vendo um filme, tô mexendo no celular, tô falando, tô vendo outra coisa. Aí talvez a pessoa nem tanto ansiosa, nem sofre tanto com o futuro. Ela é mais agitada mesmo, né? E ela fica acelerando os processos, sofrendo também, né? Isso aí já é problema, né? Sim. Aí é excessos, né? Assim, a gente consegue, né, diferenciar a questão da ansiedade normal para a ansiedade patológica na questão da intensidade, da frequência e o quanto que isso atrapalha a rotina da pessoa. Sim. Então, assim, por exemplo, vou trazer um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Né? Eu tinha dormido só 4 horas e meia naquele dia e eu tinha tido a manhã muito agitada. Quando eu fui deitar para tirar uma soneca, eu não conseguia. O meu coração estava muito disparado, sabe? Eu estava muito, assim, com aquela sensação de ansiedade mesmo. Isso significa que eu tenho um problema patológico? Não. Mas o meu nível de cortisol estava tão alto por eu ter dormido pouco que isso gerou aquela reação de coração disparado. Aí o que acontece? Eu não conseguia dormir, porque o meu nível de cortisol estava alto, mas eu estava com sono, porque eu não tinha dormido direito na noite anterior. Então, assim, acaba que é um efeito dominó, né? Muitas vezes. Mas como eu falei, a questão é a intensidade, a frequência e o quanto que isso atrapalha a Existe o pessoa. nível de ansiedade normal, né? Eu tava Sim. estudando, tava pesquisando.
A ansiedade, todo mundo tá aí, né? Todo ser humano, em algum momento, ele vai sentir, e ele é legal, porque ela até às vezes te impulsiona, Uhum. né? A fazer coisa nova, buscar coisa nova. Então, existe aí a parte saudável, né? E interessante como o tempo de hoje a gente vê o quanto a ansiedade ela tá forte na população, né? Sim. A gente vive num tempo onde a gente tem várias e várias coisas para o ser humano divertir, né? Hoje a gente, se você quiser sair para divertir, para descansar, a gente vê, né, várias tecnologias, várias coisas. A gente vive num tempo onde as pessoas elas podem ser bem-sucedidas, né? Buscar coisas melhores para a vida, olhando para essa parte em tempos mais fáceis de conquistar as coisas. Só que é totalmente ao contrário, né? O povo, o ser humano hoje, ao invés dele aproveitar essas coisas, tem se afundado na ansiedade e no estresse cada vez mais, né? Sim. Mas eu acho que é justamente essa questão de ter acesso a muitas coisas também, né? Porque por a gente ter acesso a muitas coisas e muitas vezes, né, a internet tá aí para, né, um mundo aí para nos mostrar, né, diversas coisas e tal, nós temos sido mais exigentes também, né? Então, dificilmente você encontrar uma pessoa que tá muito satisfeita, né, na vida Sim. dela. Então, as pessoas elas estão sempre ansiosas porque é, né, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso viajar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, porque essa e essa pessoa faz, né? E muitas vezes, né, aquele. Mesmo que às vezes a gente pense que não, mas a gente acaba sendo influenciado, sim, Sim. né, A por grama essas do vizinho é pessoas. sempre mais verdinha. É sempre mais verde. Então acaba que isso gera um excesso de futuro, né? Porque eu não consigo. E aí entra na questão da dopamina do celular também, né? Que o celular, ele libera uma dopamina ali em grande quantidade e de forma muito fácil. Então as pessoas hoje elas têm dificuldade de esperar o tempo das coisas acontecerem para que elas possam alcançar a dopamina delas, né? Uhum. Então, por exemplo, eu quero um carro. Aí eu tô vendo aquele carro na internet, mas eu não consigo esperar o tempo, né, para eu alcançar aquele carro. E aí eu começo a ficar ansioso porque a internet me libera essa dopamina, né, muito alta. O Instagram, que é uma falsa ilusão de vida, né? Exatamente. E aí tem ainda esses exemplos, né, que mostram ali, né, o carro legal, a casa legal e tal. E eu não estou vivendo aquilo. E eu vou ter que passar por todo um processo, né, talvez de anos, para alcançar aquilo que eu quero viver. E aí, por já estar viciado em dopamina, minha ansiedade, né, é disparada por conta que eu não aprendi a esperar, né? Eu A não esperar. aprendi a alcançar, né, com paciência a minha dopamina. Eu quero minha dopamina agora. Enquanto você está falando aí, a gratidão é um caminho legal, né? Para Sim. você não gerar esse nível de insatisfação com aquilo que você tem, né? Aí não vamos falar sobre como, Sim. mas eu tava pensando aqui, assim, cara, o quão bom é ser grato por aquilo que tem, por aquilo que Deus tem nos dado e saber esperar o momento de conquistar as coisas, né? Uhum. Que a gente quer tudo para ontem. O mundo hoje nos fala que é para ontem, né? Hoje, e o problema é que tá tudo caminhando para isso, né? Você pega um chat GPT da vida, você pega um criador de imagem de inteligência artificial. Quantas e quantas horas as pessoas não duravam para poder construir uma imagem no Corel? Uhum. Hoje você joga lá, eu quero construir uma imagem para mim assim, cara, 30 segundos a inteligência artificial já te entrega uma imagem. Então o mundo está fazendo a gente ir para esse lado. E é um desafio. Isso aí já entra interessante no que a gente estava falando da criação dos nossos filhos, né? Sim. Que os nossos pais, eles tiveram uma vida mais difícil do que a nossa, né? Para conquistar as coisas, para ter as coisas, era uma vida que tinha que batalhar mais. Sofreram muito, talvez até a gente ainda pegou um pouco dessa fase de às vezes não ter as coisas quando a gente queria de uma forma muito rápida. Então tem muitos pais que com essa vontade de não deixar fazer com que seu filho sofra, dá-lhe coisa. Eu quero isso e dá, e dá, e dá. E a criança, ela cresce sem entender que ela precisa ouvir um não, de que ela não vai poder ter tudo ali imediato, no mesmo momento, que ela vai precisar esperar, que é um processo. E essa criança, ela se torna um adulto
que ela vai ter problema, Sim. que ela não vai saber lidar com a frustração, né? Ela não vai saber lidar com o tempo de espera. E isso vai gerar o quê? Ansiedade. Aí já junto já com essa questão do excesso de tela também, né? Sim. Que já Não é que a gente que não tá fazendo propaganda contra, não, né? Vão quebrar o celular, não. É não. que a gente tem que adaptar isso na sua vida. Saber que o mundo caminha para isso, o mundo vai ser assim. Como é que chama aquele desenho? Família do Futuro? Acho que é, não é? Antigamente, o cara ia É. assim, aí. Aqueles bonequinhos lá esquisitinhos, acho que é a Família do Eu acho que Futuro lá. é. Né? Então chegou para Os nós. Jacksons, né? Um negócio assim. A família Jackson Jackson. lá. Entendeu? Chegou. Hoje Isso você é chega da em nossa casa, idade. você fala assim, Alexa, acende a luz. Ela vai acender a luz para você. Você bate palma, as coisas tá resolvidas. Você nem trabalha de acender a luz, você tem mais. Né? Então, assim, então a gente tem que adaptar, né, a esse mundo lidando com esse problema. E essa questão do site GPT, né, e isso aí que a pastora também falou e tal, a gente está com dificuldade de aprender a trabalhar, Uhum. né? Então, assim, aprender a trabalhar, igual ela falou, aprender a ouvir não. E assim, não é só esses nãos, né, em casa e tal, em relação aos filhos, né, não vamos entrar muito nisso não, porque senão a gente faz o segundo podcast Dos dos filhos. filhos, né? Mas a escola também muitas vezes proporciona isso, né? Porque, gente, assim, como eu e o Luiz, a gente trabalhou muito tempo, né, com o Ministério de Adolescentes e tal, tinha adolescente que, depois da pandemia, assim, passou de ano e tal, eles passaram de ano, e aí o Luiz perguntou, mas e a matemática, você sabe? Como sem nada. Então, assim, não aprendeu nada da Uhum. matemática, eles passaram de ano porque não pode frustrar, né, também, porque tem a questão do recurso, né, que eles recebem do governo, né, que como é que é? Se reprovar muitos alunos, acho que recebe menos verba, Uhum. tem um negócio assim. E eu até uma vez eu vi uma professora, assim, comentando, né, não se pode corrigir o português das pessoas, porque se você entendeu, você não tem que corrigir. Nossa. Ué, mas então aí cada um vai né, criar a própria língua, a própria Língua. escrita e tal. Então, Mas o sistema quer isso da gente, né? que é isso, Quer. totalmente. E aí o que vai gerando nisso, né? Não é todo lugar que essas pessoas elas vão ser tratadas da forma que elas foram tratadas na escola, da forma que elas foram tratadas, né, pelos pais. Então isso vai realmente gerando uma ansiedade. Quer dizer que todas as pessoas que são ansiosas, elas necessariamente passaram por isso? Às vezes até não. Às vezes elas foram exigidas demais também, quando Sim, eram tem crianças. o inverso. Tem o É o oposto. 8 e 80, né? Porque às vezes a exigência demais na infância também dá aquela sensação de eu preciso ser o melhor, eu preciso alcançar as melhores coisas, eu preciso provar que eu sou bom e eu preciso para ontem. Porque, né, às vezes tem aquelas comparações, né, que falam muito, né, seu primo não sei o quê, né, e tal. Então eu preciso provar que eu sou melhor do que o meu primo, eu preciso provar melhor do que eu, pra mim mesmo, que eu, né, que eu sou melhor. Então, assim, tem isso também, tem esse outro lado da moeda. Menina, e é uma briga disso daí, né? Se a gente na questão mundo e reino de Deus. A gente vê com os filhos da gente em escola, porque assim, no reino a gente aprende até o trabalho em grupo, né? A questão de grupo, que cada um faz a sua parte, cada um dando o seu melhor dentro daquilo que você foi escolhido para fazer. Quando une tudo, aquilo ali vai dar super certo, vai fluir, vai ser. E no mundo, não. No mundo, mesmo que a tarefa ela é separada em grupo, é um querendo engolir o outro, um querendo fazer melhor que o outro. A gente passou uma situação dessa com a nossa filha, com a Eloá, na escola, separaram lá o trabalho dela, só que uma queria se destacar mais. E no final das contas, ela que, né, foi passando por cima das outras amiguinhas, acabou tirando uma nota maior do que as outras. Mas assim, né, só pegando de exemplo, o mundo ele é assim, né? O mundo ele sempre vai falar que você tem que ser o melhor em tudo, que você precisa estar na frente, e isso acarreta em outras coisas, que você precisa passar por cima do caráter, né, da ética, e isso também vai gerando uma ansiedade imensa, né? Totalmente. E essa questão de né, provar que você é o melhor, nessa competição, né, geral e tal, entra muito naquilo que a gente também conversou no encontro de mulheres, né, na segunda-feira. Inclusive, né, mulheres venham no encontro de mulheres. É uma benção. Toda Toda segunda-feira, 7h30. 7h30.
Discipulado de mulheres. Que foi sobre essa questão, né, de a gente saber o tempo das coisas também, né? Às vezes a gente entra naquela questão de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso provar que eu sou bom, que eu dou conta, que eu sou melhor. Então, igual, até fiz uma pesquisa assim, né, rápida, né, que o Brasil, né, tá no ranking dos mais ansiosos do mundo, e a maioria dessas pessoas ansiosas são as mulheres, né? Sim. E aí entra muito na questão de que muitas vezes as mulheres elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? E querem ser tudo ao mesmo tempo também. Então, assim, às vezes a pessoa quer ser, né, esposa, mãe, dona de casa, trabalhar e aí ser fitness, né? Eu até brinquei aquele dia, né? E ter uma alimentação saudável e não sei o quê. E acaba que, assim, às vezes, né? Ter atividades na igreja também. Não que essas coisas sejam erradas, né? Mas só que as pessoas elas precisam entender qual que é o limite delas. Sim. Né? Então, assim, às vezes, se o meu trabalho me exige muito, eu não consigo dedicar tanto a outras questões. Tipo, ir pra academia ou pegar várias coisas na igreja, né? Para fazer, talvez eu consiga ajudar só com uma coisa pontual, Sim. né? Então, às vezes, se eu sou mais dedicado na igreja, né? Então, eu não posso... Então, assim, eu tenho que escolher no que eu vou me dedicar mais. Porque senão gera uma situação de ansiedade, assim, porque, no fundo, eu sei que eu não tô sendo bom em nada. Você tá sendo meia boca em tudo. E aí gera aquela ansiedade de porque você sabe que você não tá sendo bom em nada. Né? Então, assim, aí você se cobra, né? E tem também aquela questão do tempo, né? Que a gente tava conversando sobre... às vezes eu quero viver coisas que eu vivi lá no passado e eu não consigo entender que agora eu tô vivendo uma outra situação e gera ansiedade, porque eu não estou conseguindo, né? Viver no futuro uma coisa que eu... Planejei no passado. Que eu planejei no passado ou que eu já vivi no passado, né? Que às vezes a gente não consegue se dedicar hoje às mesmas coisas que a gente se dedicava antes, né? Porque a gente tá vivendo uma outra fase da nossa vida. A própria palavra fala, né? Que os jovens cuidam das coisas do Senhor. Sim. O casado cuida da sua família. A esposa cuida de agradar o seu marido. E assim vai vendo essas prioridades, né? Essas coisas. E mesmo nesse âmbito, a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, né? É o que eu falei, é saber quais são as nossas limitações e a quantidade de obrigações que a gente tem e o quanto que elas exigem da gente. Porque, igual, eu tenho um exemplo, assim, que eu tinha uma fase na minha vida, assim, eu tava na época da faculdade, e assim, eu tava com estágio, eu tava com, né, muitas disciplinas na faculdade, e gente, eu fazia tudo na igreja. Eu fazia recepção, eu tava no Ministério Infantil, eu tava no Ministério dos Adolescentes, eu ajudava no que eu podia no culto de jovens, e eu ainda participava do Ministério de Teatro. Então, assim, eu programava toda a minha semana para poder chegar ali e ainda estava preparando as coisas do meu casamento. Então, assim, eu chegava, né, eu preparava toda a minha semana e tal para poder estar na igreja, não que isso fosse algo errado e tal, mas teve um dia que eu lembro que eu surtei, assim, porque eu cheguei em casa lá em São João del Rei e eu fui procurar o livrinho do Ministério Infantil. E eu, gente, cadê o livro? E eu fiquei louca. Eu falei assim, gente, cadê? Assim, pirei, né, e tal. Aí acho que eu comecei a perguntar para as pessoas e tal, não lembro o que aconteceu. E aí eu fui, mas eu sei que assim, eu entrei num estado de estresse ali, de ansiedade, porque eu já fiquei, né, nossa, vão achar que eu sou irresponsável. Não sei, assim, trabalhando toda uma situação na minha mente. Isso é a ansiedade. A ansiedade. O futuro, sofrendo pelo futuro. Exatamente. Né? E eu comecei, assim, o meu dedo polegar, assim, começou a dar um tique, né? Aliás, todas as vezes que eu tenho algum tipo de tique no dedo, eu sei que é porque eu preciso frear. Tirar alguma coisa. Você tem que frear. Então, assim, e eu percebi ali que eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Então, aí eu abri mão do Ministério Infantil, no caso, na época, né? Que foi o que eu via que eu tava ali, não era porque meu coração batia, né? Você sofreu com o livro. É isso que eu tenho que largar. Ô, Senhor, o Senhor é bom.
Se você perder o livro de algum ministério, saia dele. Tô brincando, irmão. Não faça Mas eu isso. achei, viu, gente? Pra glória do Senhor, eu achei. Mas assim, é interessante a gente entender esses pontos, né? Entender essa questão dos desafios, né? E do saber a hora de parar. Uhum. Do saber, falar assim, olha, eu preciso dar um tempo aqui, eu preciso parar, né? Porque isso não é bom, viver dessa forma, né? E eu acho que entender a fase da vida é tudo na vida de uma pessoa, né? Entender a fase, tipo, no meu caso aqui hoje o trabalho que eu estou executando dentro da igreja é um trabalho de plantação de igreja. Não adianta eu querer ter o resultado de uma igreja que tem 20 anos de igreja, que tem 15 anos de igreja, não adianta, não vou conseguir. Por quê? Porque é um processo de formação de liderança, é um processo de caminhar para o resultado, né? Que mesma coisa na família. A mulher, ela vai ter um momento, o pai também tem esse momento, que é um momento de maternidade e paternidade. Aí tem um momento que o filho começa a crescer e não é só mais a mãe. Enquanto tá no colo e peito, chorou, toma. Né? Mas vai chegar uma hora que o pai também precisa tirar esse tempo de paternidade, de estar junto, de construir essa história junto. Então é preciso entender, né? As fases da vida. Você está na empresa, mesma coisa, você precisa saber onde está a sua empresa e aonde você quer chegar. E se no momento tiver que parar, recuar, fazer, tem que fazer, senão vai gerar. Aí vai gerar o tal do burnout, né? Uhum. Aí você começa a gerar uma hora, você vai parar. A ansiedade e o estresse são demonstrativos que você vai parar. Sim. Né? Isso aí são reações do seu corpo. Assim, olha, se você não parar, eu vou te parar. Não parar por bem, vai parar por Vai mal. parar por mal. Então É a gente tem que interessante entender. falar também da síndrome do pensamento acelerado, né? Que causa ansiedade, que é a nossa mente, ela tá funcionando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, que você vai dormir, você acorda cansado. Porque a noite inteira o seu cérebro funcionou, você não consegue desligar e não consegue parar. É, Isso tem muito a ver com a forma que a gente tem escolhido viver realmente, né? Como eu citei na questão do celular, hoje em dia, ela proporciona, né, nessa agitação na mente também. E aí não é só voltando aqui, né, o que o pastor falou, não é que a gente tá, né, falando, não mexa no celular e tal, mas é, tem que ter realmente ali, né, um equilíbrio e tal, porque sempre existe uma causa, né, uma raiz do problema. Então, hoje em dia, né, a síndrome do pensamento acelerado, tá, mas de onde surgiu isso, né? Qual que é a raiz desse problema? Que é uma coisa que a gente faz muito em clínica mesmo, né? É buscar encontrar qual que é a raiz, onde que tá, de onde está surgindo esse problema, né? fisiologicamente. Eu tô te cortando aqui, Uhum, desse. não tem problema não. Você quer encerrar isso aí? Não, tá tranquilo. Já tem mais alguma coisinha para falar? Que eu fui te cortar, Não, você tava na falando. verdade, eu... Flavinho, você É, Flavinho. normal. Não, na verdade, eu só queria, tipo, citar também da questão de a gente querer controlar tudo, né? Então, às Uhum. vezes, algo que não sai dentro do que a gente espera, né? E tal, faz com que a gente gere, né, essa ansiedade também. E uma coisa que eu escrevi aqui, assim, que é meio pesado de falar, mas é uma realidade. Muitas pessoas que são ansiosas são escravas de alguém ou de alguma coisa. Ah, legal. Então, até anotei, né, Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, vocês me permitem Não, fica à vontade. abrir? Eu até parece que não tô nem sabendo, nem sei abrir Bíblia, né, gente? Tô abrindo lá e quero abrir Mateus, tô indo lá em Atos. 11, 28, 29, fala assim, ó. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, se Jesus é o Senhor das nossas vidas, né, e chama a gente para vir, que a gente vai encontrar descanso, a qual a outro Senhor a gente tem ido para que a gente não esteja encontrando esse descanso, né? Então, assim, lógico, né? Eu tô generalizando aqui, eu não tô falando, não quer dizer que todas as pessoas são esse caso, né?
Mas existem, sim, né? Pessoas às vezes que são escravos de alguém, né? Então, tem alguma pessoa que me gera essa ansiedade, né? Às vezes tem pessoas que, né, chegam em clínicas, tipo, tem hora marcada no relógio para poder voltar para casa, não necessariamente são filhos, né? Sim. E aí, né, porque se eu chegar em passar um pouquinho do horário, já vai, né, a pessoa que mora ali comigo já vai brigar e tal, já não vai gostar, e às vezes tem aquela vida muito privada, né, com as responsabilidades ali, ou também, né, são escravas de algo, igual eu falei, de conquistar alguma coisa, Do dinheiro, né, né? do dinheiro. Então, assim, eu queria muito É. trazer essa fala, assim, que eu acho importante. Dentro dessa fisiologia, né, quais são os caminhos que a gente deve tomar para poder estar livre, né, dessa parte fisiológica? Tipo, uma atividade física, né? A gente precisa entender o que a gente deve fazer para tirar essa ansiedade e o estresse, né? É importante. Por quê? Porque isso é um acúmulo, né? Vai só acumulando. E como que a gente vai lidar com isso? Então, a questão do exercício físico, né, como você citou, é muito importante, né, porque o exercício físico ele vai liberar endorfina, né, que é Uhum. um hormônio que é anti-estresse, né, então E o tanto que não é bom? Você ele vai é pra academia, nossa Deus. totalmente. Eu gosto de sentir dor na academia, não sei vocês, mas quanto mais dor eu sinto, melhor é depois de meia hora. E Eu também, detesto sentir dor, eu fico feliz na hora que acaba. Nossa, olha que o músculo tá falhando ali. Que você... e é um momento também que você está focado na atividade física. Então, dificilmente você vai estar ali levantando peso e pensando, nossa, aquela conta para pagar, nossa. Mas sabe o que eu reparo na academia? Eu coloco fone de ouvido porque eu não gosto das músicas que toca lá. Uhum. Então eu coloco pregação. Então eu não coloco música, eu coloco pregação. Cara, a turma, na hora do descanso de 1 minuto, né? Depende de 40 segundos, depende de cada exercício que o pessoal faz, eles abrem o celular e vai ver Instagram. Nem na hora da academia as pessoas conseguem desconectar das redes sociais. Mas aí entra a dependência, né? O Nossa. vício, né? Sim. Isso aí já entra várias e várias outras coisas. Que vai gerando endorfina também, que é prazer, né? Sim, a dopamina. Dopamina, né? Ali junto. Endorfina é o quê? Eu tô te perguntando assim porque eu pergunto mesmo. Eu já ouvi falar, mas... Não, a endorfina, ela é mais ou menos parecida com a questão do prazer e tal, mas ela é anti-estresse, né? Então ela vai ser... Às vezes ela vai tirar alguma dor. Melhor humor, né? A dopamina, ela já é um sistema de recompensa, né? A endorfina, ela às vezes vai reduzir ali uma dor que você está sentindo, vai, né, trazer essa questão de relaxamento, de alívio de estresse. Legal. Então, que tipo de atividade? Né? Qualquer atividade, você não precisa pagar uma academia. Qualquer atividade, Caminhada, subir escada da sua casa. Gente, no YouTube, você gosta de ficar vendo YouTube, tem cada treinamento em casa lá que você pode colocar, né? Ah, não tem dinheiro para pagar uma academia. Faz lá na sua casa. Coloca no celular lá. Eu fui fazer esse dia para trás um aeróbico lá. Nível hard, sei lá como é que fala. Irmão, não aguentei 5 minutos do negócio. Eu falei, então, deixa eu reduzir aqui, mas tem como fazer. Então, faça atividade física, né? Isso é importante. Gente, vocês vão dar risada, né? Mas assim, limpar a casa. Brincadeira, mas assim, eu não sei se Quem dera se limpar a casa fosse atividade física. Mas Não, mas eu já vi especialista falando que não substitui. Não substitui. É injusto, muito injusto. Não, sim. Mas não substitui. Sim, por ser um trabalho, pode gerar estresse, né? Sim, mas estresse. Não, mas até mesmo ali na perda ali de calorias ali, tipo, não é a mesma coisa. Não substitui. Injusto, mas não substitui. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é uma casa de trabalho mais ingrato. É ingrato. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, mas eu tenho essa questão, né? Porque eu ia falar assim, não sei se você já sentiu, né? Às vezes quando você vai limpar a casa ali, você tá estressado, né? A minha mãe era assim, eu não entendia. A gente falava assim, gente, é doida, né? Tipo, quando estressava comigo e tal. Veio, eu vou limpar a casa, eu vou fazer não sei o que e tal. E eu falava assim, gente, mas aí hoje em dia, quando eu fico nervosa e tal, estressada, eu começo a fazer, eu vou limpar, vou varrer. Mas é porque você não entendeu o mistério do negócio. A gente vai ficando velha, né? Mais velha, mais madura, o que acontece? Quando você vê sua casa limpa e organizada, isso te traz prazer.
Então, assim, Liberem endorfina. a questão não é nem o fato de você estar limpando ali, que vai na É o força resultado. vai na força do ódio. Mas o resultado de você ver sua casa limpinha, cheirosa e organizada, meu Deus. Eu vou ficar. Eu Meu ia prazer. brincar. Eu ia brincar, mas depois você Não levar na vai. mão. Não Ai, brinque. não vou brincar, não. Vambora. Vambora. Gente, uma outra coisa que a gente colocou aqui também, né? Alimentação saudável. Isso faz total diferença, né? E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Cara, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nosso corpo, Deus habita, e o apóstolo Paulo chama a gente a cuidar do nosso corpo. E a alimentação é uma coisa que interfere muito, né? É algo que se a gente começa a tratar bem, cuidar bem. Luciano Subirá está falando muito bem disso, né? A respeito da alimentação. A gente não cuida da nossa alimentação. A gente come qualquer coisa. E se a gente não tomar cuidado, isso vai acabar prejudicando, né? Tanto é que quem está com depressão, eles mudam totalmente a dieta. Né? Os médicos pedem, olha, come isso, faz atividade física, começa a cuidar disso. Por quê? Porque a alimentação ajuda muito a gente, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre alimentação? Questão do açúcar, né? É também um sistema de recompensa alto e rápido. Porque libera também, né? Os hormônios do prazer de forma muito rápida. E o tanto que não é bom? Por isso que geralmente quando você, né? Já viu? Tô ansioso, tô agitado, tô Chocolate. nervoso. Quem come muito açúcar é totalmente emocional, né? É problema emocional, né? Então, pode reparar, muitas pessoas, tô ansioso, preciso de um chocolate, né? As mulheres, quando estão nervosas. Não, gente, assim... Comer um chocolate. Engraçado, por conta disso. o chocolate resolve na hora, mas a fruta também resolve. Eu fiz um tempo aí sem açúcar, fiquei 30 dias sem açúcar. E ia me bater nesse estresse, eu corria, comia uma fruta. Uma banana, uma melancia, qualquer coisa, você comia um pedaço de qualquer coisa, era na hora ali e é mais saudável, né? A gente pode trocar esses alimentos, né, que fazem... Sim, mas ainda assim não é a mesma coisa. Não, né? Porque o sistema de recompensa do açúcar mesmo, ele é bem maior. Talvez você passou a sentir isso, porque foi aos poucos, você foi trocando. Mas se fosse no primeiro dia que você comeu, provavelmente você não sentiu satisfação, né? Com certeza. Então, assim, por isso, né, que fala-se muito, né, pra gente não consumir tanto açúcar. Café também, né? Quem toma muito café, às vezes a pessoa chega na clínica, fala, porque eu sou muito ansiosa, não sei o que e tal, tarará. Aí você vai conversando e tudo mais. Como é que é a sua rotina? Não sei o que. Aí, nossa, eu bebo não sei quantas xícaras de café por dia. Reduz esse café, né? Porque vai gerar ali um aceleramento. Eu bebo uma xícara dessa, é muito? Por dia? Não, né? É? Sério? Mas eu não te julgo, porque eu também bebo. Não, mas é muito. No momento em que o pastor vai murchando. É muito? Eu acho, porque eu bebo uma xícara dessa no café da manhã. Uma dessas. E é muito, então. É muita coisa. Sério? Mas esse café que nós bebemos, cafeína ruim mesmo, desse jeito aí, essas coisinhas. Reduziremos o café, certo? Eu não tomo muito, não. Nós tá começando a tomar, se você tá aprendendo a tomar café comigo, não, né? só de manhã. Outra coisa importante, nós falamos sobre atividade física, falamos sobre qualidade na alimentação, isso tudo ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade, qualidade de sono, né? As pessoas estão cada dia mais dormindo menos, e a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Eu durmo, se eu dormir 5 horas por dia, tá tranquilo. Se um dia que der pra dormir 4, tranquilo também. Mas existe uma diferença. Eu estava vendo esses dias, né? Não sei se você sabe a respeito desse assunto, mas eu estava vendo um especialista falando que a mulher e o homem são horários totalmente diferentes, quantidade diferente de sono. O homem, você sabe a quantidade certa? Não lembro direito. Não lembro, mas as mulheres, elas necessitam dormir O homem, eu mais. acho que são 6 horas, se eu não me engano. Gente, não, pesquisa aí. Que o normal é 8 horas de sono. Pesquisa aí. Não, para ter uma vida de qualidade, não. Agora, nós mulheres, a gente precisa de mais horas. São 12? Misericórdia. Não chega isso tudo, não, né? Eu não lembro Eu dormi 4, gente. Mas eu sei que existe essa diferença. Não. Tem uma diferença, assim, não bem 12 horas, bem grandinha. Bem grandinha de homem para mulher a quantidade 12 de horas. horas é adolescente. É verdade.
Mas Acho que não é nem adolescente, é criança, para poder aprender na escola, na Não, a mas idade das crianças. adolescente realmente. É. Tanto que quando entra ali na fase, né, de adolescência ali, muitos pais às vezes falam, nossa, mas meu filho dorme demais, tal. Eu acho que é preguiça, mas não é, porque Precisa, realmente né? eles precisam de mais horas de sono pra se sentirem bem, Então né? o sono, ele é muito Ele é importante, muito né? importante. Aí eu até queria entrar um pouco dentro desse assunto, Pode falar. porque é uma parte que eu gosto muito, gente. É, tem algumas questões do sono, né? Que aí a gente entra de novo na questão do celular, né, gente? A gente bate muito na questão do celular, mas é porque realmente é algo que hoje em dia tá atrapalhando muito realmente as pessoas nessa questão do estresse, né? Da ansiedade e tal. É, o celular, ele tem uma luz que a gente chama de luz azul. Uhum. E essa luz azul, ela tem um problema, porque ela reduz a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio que faz com que a gente durma. Sim. Então, assim, se você fica no celular até antes de dormir, você. Que igual, às vezes a pessoa fala, né? Nossa, mas eu caio de sono e tal, né? Só que assim, esse sono ele vai ter uma qualidade pior. Uhum. Por conta que o seu cérebro está agitado, porque ele não produziu a quantidade de melatonina suficiente que ele precisava. Na verdade, você não dormiu porque você, né, se preparou ali para dormir e tal. Você caiu de exaustão. Então, Nossa. existe uma diferença, Sim. né? De você, né, tô lá mexendo no celular, de repente apaguei. Televisão é a mesma coisa? Ou não? Só celular? Também, só que o problema do celular é que ele tá mais próximo, né? Do Entendi. rosto. A gente fica ali com ele em cima, né? Flavinha já derrubou o celular na minha cabeça várias vezes à noite. Então, assim, é uma coisa que eu sempre recomendo para quem tem problemas com, né, ansiedade, igual eu falei, não necessariamente uma ansiedade patológica, mas às vezes uma ansiedade normal mesmo, no dia a dia, né? Mas ela quer reduzir essa ansiedade, não fique com o celular até tarde, né? Não fique trabalhando com o notebook até tarde. Você sabe ali quanto tempo antes de dormir para produzir 1 hora, 2 horas? O ideal é 2 horas 2 horas? antes de dormir, né? Se não for possível, pelo menos 1 hora antes. Uhum. Mas é importante, sim, né, essa redução para o seu cérebro começar, né, a produzir ali a melatonina de forma eficiente, né? Sim. E assim, às vezes até a questão da luz da casa também pode atrapalhar. Então, às vezes aquelas luzes brancas, né, e tal, a luz amarela, ela é A melhor. luz quente e luz fria, né? Isso. A luz amarela, ela é melhor porque ela vai dar uma sensação de luz, uma luz mais aconchegante, né? A luz branca, né? Ela dá uma sensação mais de luz solar, assim, sabe? A mesma coisa da luz azul. Então, nesse A luz azul não sentido. pode. A luz azul é a do É celular, o né? celular. Então, Existe telas que você coloca, não tem? Que tira essa luz, é verdade? eu já ouvi falar Deve disso ter também. isso. Não tem no meu não, mas É. não sei se É. tem também Então o sono programação ele é no muito celular. importante, né? Porque uma noite mal dormida, assim, vai te gerar um estresse mais rápido do dia, Sim. né? Vai te causar uma ansiedade. Isso é bom a gente cuidar, né? O que a gente pôs lá? Conexão com conexões sociais, né? É muito importante a gente saber conviver bem, né? No nosso meio familiar, com as pessoas que estão ao nosso redor, nosso trabalho, gerar essa conexão, ter essa intimidade ali para a gente poder conseguir, né, não subir tanto o nível de estresse, né? Tá no ambiente que a gente gosta, conversar com pessoas que a gente gosta, procurar fazer isso, acho que é interessante. Você tem amigos, amigas, procure estar com eles, procure agendar, procure chegar para bater papo, né, e jogar a conversa fora. Não é ficar gerando estresse na conversa. E aí entra a questão, né, da gente, às vezes, saber reduzir o trabalho também, né? Uhum. Porque, como eu falei antes, às vezes as pessoas elas fazem muita coisa, né? São muito atarefadas e tal, e não separam um dia para ter um momento, né, legal com os amigos, um momento legal com a família. Então, todo tempo ela tá ali, né, só querendo produzir, né? Uma coisa que acontece muito, até eu tava vendo que dentro dessa população ansiosa do Brasil, além das mulheres, né, serem grande parte das pessoas que são ansiosas, os jovens de 18 a 24 anos também são. E não especifica o motivo, né? Mas assim, olhando pela experiência que eu tive na faculdade, eu vi muito assim que
o pessoal que tá nessa faixa etária geralmente são os que estão na faculdade. E Uhum. nesse tempo, eles aprendem que se eles estiverem parados, eles estão perdendo tempo. Se eles estiverem parados, eles não, assim, muitos ficam se cobrando que eles não podem descansar, né? É lógico que tem, né, aqueles também que, né, aí vai pro outro extremo, né? Vai pra festa, É. né? Aí bebe muito, né? E tal. É, mas tem muitos que acontecem isso. Eu tenho um caso, assim, de uma amiga minha que, gente, foi, assim, assustador, de verdade. Porque a gente tinha um trabalho pra entregar. Faltava muito tempo pra entregar o trabalho. E ela tava com o notebook, assim, na frente e digitando, assim. Na hora que ela olhou pra gente, ela tava com o olho vermelho, assim, arregalado, assim, falando: "Não vai dar tempo, não sei o quê". E eu tô assim: "Gente, mas não fiz nem a introdução do trabalho ainda", então se ela É. e ela tava, assim, no desenvolvimento já do trabalho, né, introdução, desenvolvimento, ela estava chegando quase na conclusão do trabalho. E ela lá, assim, e o que que aconteceu? A gente tinha que, né, de tempos em tempos mostrar ali pra professora, ela já estava muito adiantada, mas ela fez um negócio muito mal feito, por Uhum. conta dessa ansiedade que tinha que acabar rápido e etc e tal. E perdia noites, né, de sono fazendo e tudo mais. Então, assim, e às vezes os colegas cobram também, né? Quando eu Sim. trabalho em grupo, cobram. Eu tive uma amiga também, assim, que teve um dia que ela me mandou mensagem, era 11 horas da noite, a gente tem que fazer o trabalho, não sei o que e tal. E eu comecei a tentar fazer, eu falei assim: olha, você me desculpa, mas eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo, eu tô morta de sono. É, não tem Eu jeito. vou dormir. E aí ela ainda ficou chateada comigo e tudo mais, mas assim, os horários que ela queria fazer o trabalho era sempre meio-dia, meia-noite. Horário de almoço, horário que já é pra você estar É. dormindo. Então, assim, ela mesma não tinha uma vida saudável nesse sentido, né? Então, é importante realmente que a pessoa não sinta culpa por Sim, com descansar. certeza, com E às vezes certeza. acontece também com as mães, né? A mãe, às vezes, principalmente mãe que às vezes não trabalha fora e é só dona de casa, ela precisa, muitas vezes tem aquela cobrança, né? Se eu sou dona de casa, então eu preciso provar que eu faço alguma coisa em casa, então eu não posso descansar. Então, assim, é necessário, né, esse tempo de descanso, de saber parar, esse tempo de ter vida social. Sim. Sabe, nessa questão das mulheres, né, que a gente vê que a ansiedade ela afeta mais as mulheres. Essa questão que você bateu aí, é o que a gente vê muito, né? O que acontece? Você pega lá um casal, é uma família. Uhum. Para um homem é muito mais fácil. O homem, às vezes, ele estressa ali um pouquinho, o que ele faz? Ele fala assim: ó, vou dar uma volta, né? Sim. Ou eu vou ali conversar com um amigo, ou vou, né? Agora, para a mulher, já é um pouco mais complicado, que ela vive naquele ambiente ali onde ela cuida, tá ali com as crianças. Não estamos falando que isso é certo, não, viu, gente? Mas assim, ela vive naquele mundinho ali, que é o mundinho da dona de casa, Uhum. né? De cuidar dos filhos, de cuidar do marido, aquela pressão. Gente, e serviço de casa, né? Para quem é dona de casa sabe, todos os dias é a mesma coisa. Não é o serviço ingrato. Todos os dias a mesma coisa, as mesmas obrigações. Então, se a gente que é mulher, se a gente não acordar e falar, opa, eu preciso do meu momento, eu preciso de um escape, né? Eu preciso de uma vida social, de alguma coisa. Você acaba até se anulando, isso aí vai até mais além, né? Que a mulher, ela perde a sua identidade. Passa um tempo ali, ela já não se reconhece mais. Ela já não sabe mais quem ela é, ela já não sabe mais do que ela gosta. É o que um pouco que a gente estava falando, né, no discipulado de mulheres. Ela não sabe mais o que agrada, ela não sabe o que ela gosta nem de comer, porque talvez ali ela come o alimento que ela está comendo, é porque as pessoas que estão à volta ali gostam, então ela faz para eles, ela dá o seu melhor ali. Então, vai chegar um momento que essa mulher ela vai perder até a sua própria identidade. Então, é preciso a gente estar alerta e entender que nós somos pessoas também, né? Indivíduos, a Sim, gente precisa se com conhecer, certeza. a gente precisa saber que a gente precisa ter vida social também, né? Precisa conversar com outras pessoas, né? Passear, que seja com a sua família, mas você precisa de diversão, você precisa sair desse mundinho que às vezes vai te sugando, 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 ao ponto de você não se reconhecer mais e saber quem você é. E é lógico que, assim, para mães, né, que são de crianças pequenas e tal, às vezes é mais difícil essa questão de sair com outras pessoas com frequência, né? Sim. Mas é muito importante que
tenha pelo menos igual esses passeios em família, com a criança. Igual uma coisa que eu faço muito, muito mesmo. O dia que eu acordo e eu vejo assim, que eu tô estressada, né? Porque dormi mal, alguma coisa assim, eu saio. Então, ou eu vou pra casa da minha avó, que né, eu vou ver outras pessoas e tal. Estresso lá, às vezes, estresso também, mas aí é outro É o estresse. estresse. É outra. Então, assim, ou então eu saio, né? Eu vou ali, eu levo ele no parquinho e tal. Hoje mesmo, né? Foi um dia que de manhã eu acordei meio agitada, assim, com um pensamento meio, né? Um monte de coisa na cabeça e tal. Eu falei assim, gente, eu vou deixar a louça. Tinha louça pra lavar. Eu vou deixar a louça, eu vou pegar ele e eu vou sair. E a gente ficou 1h30, mais ou menos, no parquinho. E aí eu vi outras pessoas, conversei com outras pessoas e pronto, voltei. Já tinha esquecido todas as coisas que eu, né, que estavam na minha cabeça ali e tal. Então é importante, porque às vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas tem que socializar com pessoas que são, né, meus amigos, do meu convívio. Não, às vezes Não. é sair, assim, pra rua mesmo, Às vezes é encontrar gente. assistir um filme, Então, né? Ter um momento de descanso, um momento de. Eu falo que eu amo a solitude, não a solidão, viu, gente? Mas eu amo a solitude. Tipo assim, como essa vida corrida da gente, a gente tá sempre no meio de muita gente, né? De muito agito, eu necessito do meu momento de eu e eu. você acha que a tela, quando a gente vai pra tela, não seria um problema? Então, aí A gente tentar resolver isso com a com a tela talvez seria um problema. justamente por quê? Porque ir para o parquinho, ir para lá é um negócio interessante. Agora, quando você fala assim, eu tô estressado, deixa eu pegar o celular, deixa eu ver o Mas Instagram. principalmente se for nas redes sociais, né? Porque as redes Instagram. sociais, elas agitam muito mais a gente do que um filme. Um Né? bando de curioso. É. Você quer saber o que tá acontecendo na vida dos Mas, outros. assim, é importante a gente pensar dessa forma, né? De encontrar qualquer tipo de escape e tal, porque às vezes quando a pessoa pensa assim, né? Eu preciso fazer alguma coisa todos os dias ou uma vez por semana, e às vezes realmente não cabe dentro Da agenda. da agenda daquela pessoa. Não tem como. E aí o que gera? A falta. Né? Aí gera ansiedade, porque eu não tenho tempo para fazer nada. Assim, a única vez que eu tenho, às vezes, é uma vez por mês e tal. Até, um parênteses aqui, gente, bem rápido, tá? Vocês me perdoem, acho que eu tô falando muito. Mas, assim, no dia que a gente tava fazendo encontro de mulheres, né? Gente, pasme, mas o que mais falou comigo não foi a palavra, não. Foi o início do negócio, quando a pastora perguntou: o que você gosta de fazer? Não sei o quê. Eu tô assim, não sei. E tal, né? Parecendo, não sei o que eu gosto de fazer e tal. Porque eu não tenho tido tempo pra fazer coisas que eu gosto de fazer. E aí, depois que eu fui, né, aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei assim, gente, mas não é possível que eu não faço nada que eu gosto. E aí, assim, e Deus já tinha falado comigo mais cedo, sabe? Que é assim, para de olhar para aquilo que te falta e olha para aquilo que você tem. E aí eu comecei a perceber ali, né, naquele dia, que era o seguinte: às vezes eu tava olhando porque me faltava tempo para estar sozinha todos os dias, porque antes eu tinha tempo para estar sozinha todos os dias. Sim. Então, como, né, eu não conseguia ali naquele momento pensar em algo que eu fazia todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, sozinha, e que eu gostava, eu falei, não sei o que eu gosto de fazer. E aí quando eu parei pra pensar, eu falei, gente, mas eu gosto de fazer tudo que eu faço no meu dia, ou pelo menos a maioria das coisas eu gosto de fazer. Então, assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto né, de ler. E eu falei, eu não leio. Mentira, porque eu leio pro Saul. Só não tenho um tempo sozinha, muitas vezes, pra ler. Então, às vezes, a gente precisa também, volta naquilo, né? De, às vezes, olhar para aquilo que a gente tem. E não para aquilo que tá faltando. É importante, sim, né? A gente ter momento sozinha. Mas, fala a verdade, dificilmente, tipo, todos os dias ou toda semana a gente consegue ter. Então, assim, é importante a gente separar isso uma vez por mês, que seja, né? Pra ter esse alívio e tal. Mas, assim, não acho que isso vai ser todos os dias ou toda semana, né? E conseguir olhar para aquilo que senão vai gerando também uma ansiedade, né? Nossa, não tenho. E você reparou o quanto é importante a gente olhar para dentro? Porque, assim, às vezes a gente fica olhando tanto as pessoas, né? Olha quem tá ao redor, preocupa com quem tá ao redor, e a gente esquece que a gente precisa olhar para nós, olhar para dentro. Tipo assim, às vezes uma simples pergunta, a gente não sabe responder. Sim, totalmente. Porque, assim, a gente tá tão focado em agradar
as outras, em fazer o melhor, não que isso seja errado, né? Mas a gente tá tão preocupado ali em fazer, né, para quem tá perto, que a gente esquece de Uhum. olhar para dentro e falar assim, não, e é coisa simples, é o que você falou. Às vezes eu não preciso sair lá, fazer, são coisas simples que vai ajudar a gente a ter uma saúde emocional. E aí, às vezes, gera aquela questão que, né, a gente volta naquela questão da ingratidão, né? Que às vezes, por a gente não parar e olhar, né, igual você falou, pra gente, olhar, e a gente sempre tá olhando o que tá faltando, a gente começa a ser ingrato, né? Sim. Porque, né, eu tô sempre ali, o que tá me faltando, né? Não olha, eu sou feliz, eu faço. Não é assim, então tem muito disso realmente da gente olhar pra si mesmo, né, e ver o que que eu tô fazendo que eu tô gostando, o que que eu tô fazendo que eu não tô O que eu gostando, não né. gosto, né? Porque O tem coisa que a gente não o que gosta. que eu posso e tem coisas, gente, que às vezes a pessoa pode tirar da vida dela, né. Às vezes você não é obrigado a fazer determinadas coisas e aquilo às vezes até te gera uma ansiedade, porque, por exemplo, nossa, eu tenho que ir fazer tal coisa e eu não gosto. E aí, todas as vezes que eu vou fazer aquilo me gera uma Um ansiedade, estresse. um estresse e tal. Assim, às vezes acontece até em questão de serviço que você consegue abrir mão, É. Sim. né? Vamos, é interessante, né? A gente falou um pouquinho da parte, né, do que do como vencer isso natural. Vamos trazer um pouquinho agora para a fé, né? Para a coisa espiritual. O que a gente precisa fazer para vencer isso no nosso espiritual? Naquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que Deus nos chamou para poder discernir essas coisas. Eu quero começar lendo Provérbios, capítulo 3, versículo 5, né? Diz assim: não precisa abrir, não, tá tranquilo, não vou falar aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Na parte espiritual, né, para vencer a ansiedade, o estresse, a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmão, irmãs, né, e quem está nos ouvindo, é confiar no Senhor. Às vezes a gente quer resolver tudo da nossa forma, né, tudo do nosso jeito e assim, a confiar em Deus, entregar nossas vidas ao Senhor, a própria palavra diz, ele vai endireitar os nossos caminhos, ele vai endireitar, né, a nossa história, a nossa vida. É desafiador confiar em Deus? É muito Sim. desafiador confiar em Deus, né? Mas quanto mais a gente vai crescendo no Senhor, quanto mais a gente vai passando nas provações, quanto mais a gente vai passando nas lutas, quanto mais a gente vai vendo milagres do Senhor, mais a gente fala assim, Deus, o Senhor é bom, eu confio em Ti. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha história. Nós precisamos confiar em Deus todos os dias da nossa vida. Você quer falar um pouquinho sobre confiança em Deus? É um desafio, né? Mas nós precisamos, né? É bem o fechar o olho. Quem já viu aquela dinâmica que a pessoa fica de costas assim e se joga, né? É isso. É bem isso, né? É bem por aí. E isso leva também, a gente tá bem nesse assunto, o texto lá de Marta e Maria, né? Marta andava ansiosa, inquieta, querendo Jesus está fazer aqui, eu no tenho que servir. serviço, eu preciso servir, eu preciso fazer, eu preciso arrumar, ir para lá e para cá, cheia de preocupação. E Maria estava no lugar de segurança, no lugar de proteção que era aos pés de Jesus. Então a gente precisa aprender a descansar no Senhor. A nossa vida vai ser uma vida de luta, vai ser uma vida de preocupação, é uma vida de desafios, né? Nós não estamos aqui, a gente sempre fala isso, para vender um evangelho mentiroso, onde a sua vida vem que vai ser tudo fácil. Não é assim. Só que existe esse lugar de descanso, que é aos pés de Jesus. É o melhor lugar onde a gente deve estar, né? Porque lá a gente fortalece a nossa fé através da palavra de Deus, né? Como que eu vou conhecer? Aí a gente cai no relacionamento. Se nós Que é não o próximo temos, ponto nosso. sim, Oração e súplica. se nós não temos relacionamento com o Senhor, se nós não temos um relacionamento diário, se a gente não investe nesse tempo de buscar o Senhor, de relacionar com Ele, de descobrir quem é, né? Quão grande é esse amor pela nossa vida, se a gente não lê a palavra de Deus, como que a gente vai confiar?
né? Um casamento, né? Vamos aqui, eu não confio. Quando eu te vi pela primeira vez, eu já não me entreguei, assim, porque eu ainda é um processo Mas de foi da segunda, viu, confiança. gente? É um processo de confiança, né? Nós precisamos relacionar. À medida que você vai relacionando, à medida que você vai buscando ao Senhor, que você vai conhecendo, que Ele vai se revelando a você, e Ele vai te revelando também quem você é, né? A confiança ela vai aumentando, a nossa fé ela vai fortalecendo. E você vai aprendendo dia a dia a descansar nele e a confiar que Ele está direcionando e cuidando de tudo e de todas as coisas. Eu acho que a confiança, né? Eu acho que oração e súplica, o buscar o Senhor, o orar ali, são ferramentas que a gente deve usar na questão do estresse e da ansiedade. Eu não sei se vocês já chegaram nesse nível, e nem sei se isso aqui não é o nível que eu deva me gabar, mas é um nível que todo cristão deveria buscar. Eu nunca estou sozinho. Eu acho que assim, por mais que a gente esteja sozinho, eu sei que Deus está aqui, né? A presença de Deus está aqui. E é esse nível de maturidade, de relacionamento que a gente tem que buscar, de andar no Senhor e saber o seguinte, cara, Deus está aqui, né? Por mais que seja estressante, por mais que seja ansiedade, não estou falando que eu não fico estressado, estou falando que eu não fico ansioso, mas a presença de Deus está comigo, né? Eu acho que é umas coisas que a gente devia buscar como cristão, como homem, mulher de Deus, Deus, eu quero viver dessa forma. Viver, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é Emanuel, é Deus presente, Deus conosco, Deus dentro de nós, né? Então, assim, é um desafio, mas todo homem, toda mulher de Deus deveria buscar por essa presença. Quer falar um pouquinho daí, sua presença, alguma coisa assim? Essa questão, né, de não se apoiar no seu próprio entendimento, né? Eu acho que tá aí muito a chave desse versículo, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem exatamente isso, né? De se apoiar na sua visão de mundo, se apoiar Sim. naquilo que elas estão vendo, né? Essa dinâmica que a pastora comentou sobre, né? A pessoa tá ali, o outro tá atrás, aí tem que se jogar nessa. Não tá vendo se a pessoa realmente Vai vai segurar, né? segurar ou não. Ou às vezes não dá nem pra ver se a pessoa tá ali mesmo, né? Às vezes vai que a pessoa sai, né? Então, assim, entra um ponto muito disso também, né? Da gente, às vezes, entender que às vezes situações estão acontecendo também, que aquilo tem um propósito maior, Sim. né? Aquele versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo seu propósito. Não significa que tudo vai dar certo, né? Aos nossos olhos naturais, né? Mas existe muitas vezes ali, mesmo na circunstância difícil, um plano maior, né? Um plano espiritual ali e tal, que Deus quer te conduzir, né? Sim. E aí esse que é o ponto, né? Eu acho que é o desafio, a gente olhar para além do que nós estamos vendo. A gente olhar. E aí não é no sentido de olhar de uma forma ansiosa, né? É olhar no sentido de existe um propósito nisso, né? Existe um processo. Existe um processo. E muitas vezes, assim, tá, mas se isso que eu estou pensando que pode acontecer de ruim acontecer, ainda assim eu confio que Deus está cuidando de tudo e que existe algum propósito nisso, né? Eu vou aprender algo com isso. Deus vai me conduzir a algum lugar, né, diante dessa circunstância, né? Sim. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desafio, né? É tirar essa mente mundana, tirar esse conteúdo do mundo que tanto nos atrapalha, dessa pressão do mundo de querer produzir, de querer crescer, de querer fazer, e esperar no Senhor, né? Saber, é igual a isso que você diz agora. O pior na nossa vida é Deus fazendo. Aconteceu o pior na minha vida. Deus está fazendo. Fechou uma porta de emprego. Cara, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, acabou. Ele fechou, está fechada. Né? Então a gente precisa entender, moldar nossa mente e falar assim: eu sou dependente de Deus. Né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 1, né, que ele é escravo de Cristo. Romanos 1:1. Eu, Paulo, servo, né, de Cristo. Aquela serva é escravo. Ele é meu Senhor. Ele é aquele que governa a minha vida. Se a gente consegue trazer nossa mente para esse nível, né, e falar assim: Deus, eu te agradeço por tudo que eu estou passando.
Eu te agradeço pelas lutas, eu te agradeço pelas vitórias, eu te agradeço pelas portas fechadas. Hoje eu fiz o meu devocional em Hebreus, e Hebreus capítulo 11 ou 12, que eu estava lendo, 12 ou 13, ele vai falar o seguinte, cara, Deus nos corrige porque é igual o pai que corrige o filho que ama. A hora que a gente entende essa ideia de que, assim, olha, se Deus está me corrigindo é porque ele me ama, se uma coisa deu errado é porque ele me ama, tá bom, irmãos. Deus me ama, Deus cuida da minha vida, Deus cuida da minha história. Então a gente consegue entender que o estresse e a ansiedade não é bom, mas se acontecer no meio do caminho, Deus está cuidando. Eu vou trazer esse sentimento de forma pacífica. Eu vou levar para onde? Para os pés do Senhor. E na verdade a gente só vai entender e saber se realmente a gente está confiando em Deus nesses momentos. Que é muito fácil às vezes a gente falar também, né? Ah, eu confio, consigo descansar quando tá tudo bem ali. É. Então Deus nesse processo, ele tá ali nos mostrando onde a gente precisa melhorar, né? O que precisa mudar, o que falta eu entregar, né? Essa palavra dependência, ela é muito profunda, porque é como se você fechasse seus olhos e fosse, né? É no escuro, entre aspas. Na verdade, nós estamos na luz, né? Mas assim, você não enxerga, você confia, simplesmente. É claro que nós vamos fazendo a nossa parte, né, gente? Ninguém tá falando pra você ficar parado, cruzar os braços também, né? Sim, sim. Mas assim, você vai fazendo a sua parte, né, direcionada ali dentro, né, do propósito de Deus, e Deus, ele vai cuidando do resto, né? E imagina se os nossos planos, né, a gente pensa bem, né, que é o bem, e os planos de Deus, gente? São maravilhosos, né? É? E essa questão de recorrer a Deus, né, muitas vezes é a última coisa que a gente faz, né? De ir até Deus e entregar realmente, né, as nossas preocupações e etc. Muitas vezes a gente vai, né, ali tentar resolver com a força do nosso Do braço, ou vai pedir conselhos, talvez, né, para pessoas que às vezes vão ser bênção, né, os Sim. conselhos, e isso é importante, mas às vezes também, né, vai pedir conselho para as pessoas que não são tão, né, direcionadas assim. Mas no final das contas, por mais que, né, a gente se aconselhe e tudo mais, a sua ansiedade não reduz muitas vezes, né? O seu estresse não reduz se você realmente não se entregar ali aos 100% ao pés do Senhor, né? Senhor, né? Gente, obrigado, né? Vamos partir para o encerramento. Queria deixar vocês falar aí a última frase, né, para a gente poder encerrar. Foi muito bom, boa conversa. Eu acredito que os irmãos vão crescer muito, né? Questão da ansiedade, questão do estresse e dessa confiança no Senhor. Sayonara, pode fazer seu encerramento aí. Eu queria deixar só pro pessoal que Jesus falou para Maria, né? Que Maria, ela escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Gente, é lá que nós vamos colocar as nossas ansiedades, né? É lá que a gente vai colocar as nossas preocupações. Claro, a gente sabe que Deus criou os profissionais, né? Que ninguém tá falando para você não procure profissionais, né? Se você estiver passando por uma situação aí, procure um psicólogo, né? Um médico, um psiquiatra, procure, mas cuide do espiritual, né? O Senhor ele tá aí para nos ajudar, para nos guiar, para nos direcionar. E quando nós estamos aos pés de Jesus, quando a gente está debaixo da presença de Deus, Deus ele cuida de todas as coisas, Deus ele abre portas, Deus ele abre os caminhos, Deus ele nos protege. E não, então não tem outro lugar melhor e maior para a gente estar, a não ser na presença do Senhor. Não tô puxando sardinha, tá onde, Dogão? Não tô puxando sardinha, mas se tiver que procurar um profissional, comece por um psicólogo, né? Antes de querer tomar remédio, antes de querer livrar tudo. Cristão, gente, psicólogos cristãos. Comece por um psicólogo, né? Se o psicólogo ele vai conseguir falar assim, ó, o seu caso é patológico, você vai tomar um remédio, né? Converse com o pastor e assim vai. Talvez possa ser algumas raizinhas ali que pode, né, mudar. Daisy. Então, eu meio que vou repetir um pouco o que a pastora falou, né? Que realmente, gente, assim, por mais que a gente possa buscar, né, pessoas, ajuda, né, terapeuta, um psiquiatra e etc., somente o Senhor é capaz de curar as raízes profundas que te levam a sentir Amém. ansiedade, que levam, né, te levam ao estresse. Somente Ele pode te mostrar, né, aonde que isso está surgindo, talvez qual Senhor você está servindo,
né, que não ele. E somente ele pode trazer de volta, né, para pertinho dele e tal. E te trazer descanso, te trazer alívio realmente, porque muitas vezes as pessoas, elas, assim, colocam tanta expectativa, né, no profissional e quando terminam a terapia, né, isso nunca aconteceu comigo, né, mas graças a Deus, mas muitas vezes terminam a terapia e não conseguem viver sem o terapeuta, né? Porque tornou ali dependente do terapeuta. Então, assim, seja dependente de Deus, né? Porque só Ele pode estar ali com você o tempo todo, só Ele pode estar te auxiliando e trazendo ali o refrigério mesmo para sua vida. Amém. Glória a Deus. Tá no meio, Dogão? Eu quero encerrar minha fala aqui. Há exatamente 4 anos atrás, eu estava passando a maior crise de ansiedade da minha vida. Acho que é a única. A ponto de eu estar escovando meus dentes todo dia de manhã e me dar ânsia de vômito. Sanara passou isso comigo, sabe o que o que eu passei, né? Foram poucos dias, mas uma frase me libertou. Uma irmã me ligou e falou o seguinte: olha, Deus complica, descomplica e depois explica, né? Então tem coisas na vida da gente que é tudo a nossa vida é direcionada por Deus. Algumas coisas dão errado, né? E a tendência nossa é sim cair numa crise de ansiedade, buscar alguma coisa, mas Deus sempre vai estar no controle. Deus às vezes ele deixa as coisas complicar, mas ele mesmo descomplica e depois de alguns anos ele vai explicar a nossa história. Então confie no Senhor, que Deus possa te dar aí direcionamento, né? E o processo de sair de uma crise não é do dia para a noite, né? Ele gera um tempo, ele vai construindo, né? Igualzinho aquela musiquinha de tijolinho por tijolinho, né? Então, essa cara da Sayonara, né? Mas tem música que é mesmo, Deus vai construir nossa vida de tijolinho por tijolinho, a boa obra que o Senhor começou, ele vai terminar, né? Então, é justamente isso. Então, Deus vai construindo devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, e a gente sai disso. No mais, obrigado, irmãs, que Deus abençoe Amém. vocês, tamo junto, que Deus te abençoe, que Deus cuide aí, né, das suas crises de ansiedade, suas crises de estresse. Confia no Senhor e no mais Ele fará. Que Deus abençoe sua vida, tamo junto e até o próximo Vida na Vida. Discipule em nome de Jesus. Deus abençoe.